Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco no capítulo 17 do segundo livro das Crônicas, sabe? Para entender o reinado do Josafá em Judá. Ah, Josafá, um período bem marcante mesmo. Sim, e logo de cara, né? O texto mostra ele assumindo depois do pai, o Asa, e já agindo rápido para consolidar o reino. Exato. Reforçando as cidades fortificadas, colocando guarnições, não só em Judá, mas até em Efraim. Uma demonstração de força inicial, né? Pois é. Mas interessante é que o texto logo diz que não era só isso, assim, a força militar. Diz que o Senhor estava com Josafá. E explica o porquê, né? Porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, o ancestral dele, e buscou o Deus de seu pai. E isso, aderindo aos mandamentos, e tipo, ele não foi atrás dos balins, dos ídolos, que era comum ali na vizinhança, em Israel. E essa questão da fidelidade não ficou só no discurso. Ele agiu concretamente, né? Removeu os tais altos, os postes de Acerá. Ah, sim, aqueles locais de culto pagão. Exato. E tirar isso fisicamente era um ato político e religioso muito forte para a época, sabe? Um rompimento claro. Faz sentido. E parece que essa postura deu resultado, né? O reino se firmou, o pessoal de Judá trazia presentes para ele, ele acumulou riqueza, honra. É o que o texto relata: prosperidade e estabilidade. Mas aí tem aquela iniciativa dele no terceiro ano de reinado, que é bem peculiar, né? Ah, sim. Aquilo é fascinante. Ele envia uma comitiva, assim, de oficiais, levitas, sacerdotes, gente importante, Uma mistura de poder civil e religioso. isso. E a missão era o quê? Ensinar. Percorrer todas as cidades de Judá ensinando. E o material didático era o livro da lei do Senhor. Imagina isso. Uma campanha de educação religiosa e cívica em todo o reino. Exatamente. O investimento claro na instrução do povo como base para a sociedade. E o impacto disso, segundo o relato, foi uau. Diz que o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos. Pois é, a ponto de não guerrearem contra Josafá. É como se essa coesão interna, essa identidade baseada na lei, projetasse uma força diferente, né? Uma força que impunha respeito, tanto que, como prova, os filisteus trouxeram presentes, prata como tributo. E até os árabes, com rebanhos enormes, 7.700 carneiros, 7.700 bodes, é muito bode. Impressionante. E, ao mesmo tempo, ele não descuidava da defesa física. Continuou construindo fortalezas, cidades-armazéns. Claro, uma coisa não excluía a outra. A base religiosa e educacional parecia potencializar a segurança, mas a estrutura militar era fundamental. E que estrutura, né? O texto depois detalha o exército em Jerusalém, organizado por famílias, clãs. Sim, e os números são bem expressivos. A Zenana, de Judá, com 300 mil homens. Joanã, 280 mil. Amazias, que se ofereceu voluntariamente, com 200 mil. Só aí já dá quase 800 mil de Judá. E ainda tem a tribo de Benjamim. Eliada, com 200 mil arqueiros e escudeiros. E Josabade, com 180 mil homens prontos para a batalha. Fazendo as contas por alto, passa de 1 milhão de homens só ali, servindo diretamente ao rei em Jerusalém, fora as guarnições no resto do território. Um poderio militar considerável, sem dúvida. Fica claro que a paz não vinha só de um temor abstrato. Ok, então, analisando tudo, a gente vê um líder que investe pesado em três frentes ao mesmo tempo, né? Quais seriam? Bom, a fidelidade religiosa, tirando a idolatria. Depois, esse programa de educação popular baseado na lei. E, claro, um poder militar muito bem organizado e numeroso. Exato. E a narrativa conecta tudo isso diretamente. A obediência aos mandamentos e a instrução do povo são ligadas à prosperidade, à segurança, ao respeito internacional que Judá alcançou. Então, a paz não veio só pela força bruta, mas por essa combinação. Talvez esse temor do Senhor fosse um reconhecimento da ordem e da força que vinham dessa unidade baseada na lei. É uma interpretação forte que o texto sugere. A narrativa apresenta a obediência e o ensino como fontes diretas de força e estabilidade, complementando o poder militar.
Fica a imagem, então, de um reinado onde essas coisas, força militar, devoção religiosa, educação, não são caixinhas separadas, sabe? Mas partes de uma mesma estratégia. Precisamente. Elas se integram e se reforçam mutuamente no relato. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Qual seria? Pensando para além daquele contexto, em qualquer tipo de liderança ou mesmo numa organização social hoje, qual o impacto real de você ter e disseminar ativamente um conjunto claro de valores, de conhecimentos fundamentais? É uma ótima reflexão. O texto de Josafá sugere que isso pode ser uma fonte de força, de coesão tão vital quanto, sei lá, a economia ou a capacidade de defesa. Algo para a gente pensar mesmo.